Conheça a história de alguém que influenciou o mundo para melhor. Sonhos impossíveis transformados em realidade. O sonho grande da minha vida era ter filhos. Um amor que renasce. Deus deu uma nova chance e uma nova esperança. Há esperança para si. Os ensinamentos que tenho recebido de Jesus os tento colocar em prática em casa, fora de casa, com os amigos. Neste momento, uma agitação muito grande, dado o trabalho intenso que tenho. Até hoje atingi o que atingi, não tenho a mínima dúvida que o devo a Jesus. É sem dúvida o meu ponto mais forte. A palavra de Deus diz que foi bom termos passado por esta aflição. Não há aflição quando temos Jesus no coração. No meu trabalho em televisão, tenho contactado com pessoas que fazem a diferença no nosso mundo. São pessoas extremamente motivadas, que sabem muito bem a importância de nós confiarmos nas coisas certas. Pessoalmente, sei também a enorme diferença que existe entre confiar naquilo que é transitório, que está sempre a mudar, nas opiniões dos outros, nas modas, nas palavras dos homens, que tantas vezes nos falham, e em confiar naquele que é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Sei que, confiando em Jesus, sei que, tendo esperança nele, eu nunca posso ser desapontada. Ele será sempre o mesmo e ele terá sempre a última palavra. Essa palavra é mesmo esperança, Portugal. Foi em 1949 que um entusiasta e jovem pregador partiu numa viagem por todo o mundo. Hoje, mais de 60 anos depois, Billy Graham já visitou mais de 185 países e milhões de pessoas decidiram fazer de Jesus a sua verdadeira esperança. Uniu etnias e denominações com o objetivo de construir propósitos comuns. Billy Graham procurou partilhar uma mensagem dinâmica que fosse ao encontro de todos. Now, Jesus was a man. He was human. He was not a white man. He was not a black man. He came from that part of the world that touches Africa and Asia and Europe. Christianity is not a white man's religion, and don't let anybody ever tell you that it's white or black. Christ belongs to all people. He belongs to the whole world. His gospel is for everyone, whoever you are, the scripture says. Exerceu influência junto de presidentes e reuniu-se com dignatários e líderes mundiais, sendo considerado um dos mais influentes líderes religiosos da história mundial. A mensagem é transversal e atual. Em 1973, em pleno regime do apartheid, o governo sul-africano acedeu ao desejo de Billy Graham de poder congregar uma audiência multirracial num ato público, tornando assim a primeira pessoa a conseguir este feito histórico. A mensagem de que o amor de Deus é para todos foi na altura revolucionária e universal, e ainda hoje é atual. God's plan is to send Jesus Christ back to this earth again. And we are going to have utopia. We are going to have world peace. The lion and the lamb will lie down together. Justice will sweep the earth. And there's coming a day when the dream that Martin Luther King gave in Washington will come true. When all prejudice will be gone and men will have love for each other. A mensagem não mudou e Billy Graham continua a partilhar a esperança através de Jesus. Ouve, Senhor, a minha oração, mas dá ouvidos à minha súplica. Se for essa a tua vontade, peço-te que me respondas ou me mostres, por tua fidelidade e justiça, se é sim ou não a tua vontade que eu tenha filhos, como herança do meu casamento, como dizes na tua palavra.
Este sonho grande da minha vida era ter filhos. Foi-me diagnosticada uma infertilidade inexplicada porque eles não conseguiram descobrir o porquê. Como não engravidava, fomos procurar ajuda, fomos fazer um tratamento, procurámos um médico para tentar descobrir o porquê de não conseguir engravidar. O primeiro rebento nasceu a seguir a um aborto espontâneo, numa altura em que nós tínhamos decidido que já não íamos fazer mais nada. Surpreendentemente, fiquei grávida e tive o meu primeiro milagre. Não me conformei porque o desejo continuava cá dentro, de ser mãe. Eu venho de uma família numerosa, nós somos 7 irmãos e somos assim, unha e carne, e eu não me imaginaria o meu filho sozinho. Queria que ele tivesse vivido a experiência que eu vivi. Como já tinha um filho, achava que não devia querer tanto um segundo. E porque as pessoas também me faziam lembrar isso constantemente, que já tinha um e que devia esquecer. Com o segundo filho foi outro milagre, porque antes desse filho perdi 4 bebés. Cada vez que eu via uma grávida, eu via muitas da minha frente, parecia que elas surgiam de todo lado. Eu sentia-me confrontada com aquilo que eu estava a viver, que era o meu sonho de ter um filho, de não conseguir realizá-lo. Sentia-me muito triste. Deus tem um impacto total na minha vida. Eu sem Ele não teria conseguido. Quando parece que nós não vamos conseguir suportar e nós abrimos a nossa boca e dizemos: Jesus, eu estou cansada, eu já não consigo, eu preciso de Ti. E vem uma força que vem de Jesus que nos ajuda a ultrapassar as coisas. Eu hoje sou uma mulher mais madura, mais consciente de que o mundo não é cor-de-rosa. O que eu tenho aprendido com isto tudo é que aquilo que Jesus tem para mim não é só cá. E a esperança para mim é isto. Mesmo que as coisas corram mal cá, eu sei que algo melhor está por vir. Conhecer Jesus é maravilhoso. Quando parece não existir solução. Comecei a perceber-me que eu, no meu casamento, eu tinha falhado muito. Não tinha sido o marido que deveria ter sido. Um amor que renasce. Deus deu uma nova chance e uma nova esperança. Há esperança para si. Do you ever stop and think about God? Many people are thinking about God today because we've seen that science does not have an answer to all of our problems. We are seeing that technology cannot solve all of our problems. And so thousands of young people in Europe and in America are beginning to talk about God. God is a spirit. And God can be in Africa, He can be in Asia, He can be in Europe, He can be in America, all at the same time. He can be on a planet, He can be on the moon at the same time. I've talked to some of those astronauts that went to the moon, and they told me that they knew as they went around the moon, there must be a God. Fashions change, culture changes, technology changes, but God never changes. The Bible says, I am the Lord God, I change not. God is from everlasting to everlasting. God does not change. The Bible also tells us that God is a holy God. Absolutely holy. But the Bible also teaches that God is a God of love. That God loves
I'm glad that's in the Bible from Genesis to Revelation. That God is a God of love and mercy and grace. And that God loves everybody. I don't care who you are. He has the hairs of your head numbered. He sees the sparrow fall. He's interested in you. And He loves you. God loves you. You say, but Billy, I don't deserve such love. I'm a sinner. I've broken God's law. I've failed Him 1,000 times. I know. That's the beauty and the greatness and the thrill of God's love. That no matter what you've done, He loves you. Carl Jung, the great psychologist, once said, it is becoming more and more obvious that our problems are not social. He said it's not starvation, it's not cancer, but man himself, who is mankind's greatest danger. Bertrand Russell once said, it is in our hearts that the evil lies. It's in our hearts. That's what Jesus taught, that our problems lie in our hearts, because Jesus said, for out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, thefts, false witness, blasphemy. Jesus said your problem is a heart problem. But the trouble is you're not happy. You want more. And you don't get that certain something that you're always looking for. It's always elusive. It's always out there in the future somewhere. Why? Because your soul is searching for God. And your soul made in the image of God says, I want God. And St. Augustine said it's restless till it finds God. And until you come to know Jesus Christ as your Lord and Savior and receive Him into your heart, you'll always be questing and looking and trying to find, but you won't be able to find. Todos os dias lido com famílias a precisar de ajuda. Pessoas que tinham o sonho de ser profundamente felizes. Queriam concretizar projetos juntos, queriam saborear a vida, queriam retirar da vida tudo aquilo que ela tivesse de bom para oferecer. E hoje são pessoas com sonhos desmoronados, gente em sofrimento e que vêm à procura de ajuda ainda na esperança, que haja uma resposta, que haja uma solução. Problemas que hoje os casais vivem podem ter origem muito diversa. A verdade é que todos eles, no dia do casamento, eram pessoas felizes e sonhavam com um futuro risonho. O casamento que veja restabelecido o sentido de intimidade é um casamento que depois fica mais forte. Há esperança em Jesus, Ele ama-nos tanto que Ele usa-nos para nos ajudarmos uns aos outros. Escolhi esta profissão pela oportunidade que me permite de ajudar de forma prática a vida das pessoas. No exercício da medicina temos de lidar com a dor, o sofrimento, a angústia, o desespero. Mas há situações para as quais os avanços científicos e tecnológicos da medicina não conseguem dar resposta. Mas como cristão posso ter esperança. Esperança numa vida com propósito, esperança num mundo sem dor, doença ou sofrimento, esperança em Jesus Cristo. Conhecer Jesus Cristo mudou radicalmente a minha vida e deu-me uma razão e um propósito para viver. Trabalho aqui há 40 anos, já trabalho desde os 10 anos, sempre a trabalhar com esperança no Senhor. Ele é o Senhor que salva, Ele é o Senhor que cura, Ele é o Senhor que faz tudo. No dia a dia é levantar-me à meia-noite, depois venho para casa às 3, depois venho outra vez fazer a venda, quando ceia com o Senhor sempre a contar com Ele, Ele tem-me ajudado sempre. Ai Senhor, ajuda-me Senhor, está tão difícil para mim, mas eu tenho-te ao meu lado, eu sei que vou ser vencedora. A esperança que tenho no Senhor é tudo bom daqui para o futuro. Eu e o Pedro conhecemos-nos há muitos anos. E no dia 3 de outubro de 99 nós estávamos a casar. Foi complicado, foi difícil o nosso ajustamento. Eu via que o Pedro andava frustrado, eu própria andava frustrada também. Eu praticamente entrei em depressão e acabei depois por ainda procurar alguns empregos, mas a melhor oportunidade pareceu-me que surgiu quando surgiu a oportunidade de ir para a Inglaterra.
Eu senti-me revoltado. Senti-me revoltado porque estava a deixar para trás a minha família. Fomos nos afastando cada vez mais um do outro. Isso fez com que eu quisesse regressar a Portugal. O meu sentimento tinha mudado em relação a ele e eu sentia-me ainda mais distante dele. Comecei a perceber-me que eu, no meu casamento, eu tinha falhado muito. Não tinha sido o marido que deveria ter sido. Eu acabei por me tornar uma pessoa diferente. Houve mudanças em mim, houve mudanças no meu caráter. E porque permiti que Deus pudesse trabalhar no meu coração. Lhe abri as portas de mim mesmo e disse: olha, Deus, eu não quero ser mais como eu era, quero ser mais parecido com Jesus. Quero que Ele seja o meu exemplo. Eu sentia mesmo Deus a mexer com a minha vida, com a vida do Pedro. Comecei a ver no Pedro qualidades, que era uma coisa que eu já não via há muito tempo. Eu, até há bem pouco tempo atrás, eu só lhe via defeitos. A Ana, nessa altura, pediu-me perdão, portanto, de algumas coisas eu acabei por pedir perdão também, de tudo o que tinha feito de errado. Houve um perdão mútuo que foi muito bom, foi libertador e foi fruto do amor de Deus. Deus mudou-me a mim, Deus mudou o Pedro e Deus mudou o nosso casamento. E só com Deus pode haver essa esperança. Só há uma pessoa que eu posso transformar, que é eu mesmo. E só pessoas felizes é que fazem relacionamentos felizes. Deus transformou-me numa pessoa feliz, porque eu não era de facto feliz. Por isso eu sou feliz e por isso eu consigo manter um casamento feliz. Essa nova esperança mudou a minha vida. Deus deu-me uma nova chance e uma nova esperança. Como entregar minha vida por ti? As minhas músicas não falam de tristeza. Como tu. As ideias, elas vão surgindo. Eu ouço alguma coisa, por vezes o vento a bater na árvore e aquilo leva-me para um beat e a minha cabeça começa ali a orquestrar a música e aí eu tento ir para um lugar mais próximo, mais tranquilo, que é para conseguir então dar continuidade à inspiração. E como expressar a minha gratidão? Foi num tempo que eu tinha tirado para estar a conversar com Deus e estas palavras que estão na música começaram a vir de encontro à minha cabeça e ao meu coração e eu fui passando para o papel. Que me conquistou, tu és minha força na minha fraqueza e teu é o sangue que escorreu por mim. Fui a tempos difíceis, em criança provavelmente, em que senti-me menos amado pelos meus pais, porque quando me deram menos atenção. Quando na escola, na adolescência, os colegas foram menos corretos comigo, ou porventura chamaram-me preto, e há umas que lidam bem com isso. Eu por acaso sempre fui desse tipo de pessoas, mas uma vez ouvi da boca de uma pessoa que eu não estava à espera e isso mexeu comigo. Lembrei-me disso quando estava a escrever a música. Meu coração, eu fui-me lembrando dos momentos menos fáceis que eu tive na minha vida e em que eu agarrei-me em Deus e tive esperança. tu és
tão grato estou por teres-me dado a salvação. Now, God loves you. He's given His Son. What do you have to do? You have to do something. What is it? First, you have to repent of your sin. Jesus said, repent ye. The Apostle Paul said, God now commandeth all men everywhere to repent. God commands you to repent. Have you ever repented of your sins? Do you remember the moment when you repented? You say, well, Billy, what do you really mean by repent? Well, first of all, repentance carries with it the idea that you say, Lord, I'm sorry for my sin. Have you ever said that to God? I'm sorry, and you really meant it? And then it means that you have to change. You have to turn around. You have to change and quit doing your sins. Change your way of living. Old things pass away and everything becomes new. That's repentance. I'm sorry for my sin. I'm willing to turn from my sin. Have you ever repented? Jesus said, except you repent, you will perish. And then secondly, by faith, you must receive Christ as your Lord and Savior. That can all be done with repentance. Repentance and faith go hand in hand. You may not understand it all intellectually. You don't have to. You come by simple childlike faith. The Bible says, for by grace are you saved through faith. The Bible says, without faith it's impossible to please God. Now, that doesn't mean you do away with your intellect or commit intellectual suicide. Oh, no, there's a logic to the gospel. But your mind has been affected by sin so that you can no longer really receive spiritual things. So you come by faith and receive Him. And then the third thing, you must openly confess Him as your Lord and Savior and Master. Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess before my Father which is in heaven. Como é que eu fiz para aceitar Jesus? Foi muito fácil. Foi apenas fazer uma oração, muito simples. Deus, reconheço que a minha vida não é como desejas. Preciso que sejas o meu Senhor. Peço-te que perdoes todos os meus pecados. Creio que Jesus morreu por mim na cruz. Foi sepultado. E ressuscitou. Para me dar uma nova vida cheia de esperança. Em nome de Jesus. Amém. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. A esperança está no Senhor. Só